E aí, lindezas, tudo bem? Agora vamos falar sobre a lei de Coulomb. A gente já viu em outro vídeo que quando eu tenho cargas elétricas, essas cargas elas podem se atrair ou se repelir. E essa força que aparece entre cargas elétricas é de natureza elétrica. É uma força elétrica. E como que eu posso calcular essa força elétrica? Quais são os parâmetros que fazem com que eu tenha uma determinada força elétrica? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui duas cargas, tá? Qzão e Qzinho, que estão separados por uma distância d, tá? Bom, obviamente essa carga Qzão vai fazer uma força em Qzinho, que eu vou chamar de F Qzão Qzinho, certo? E pela terceira lei de Newton da massa, Qzinho também vai fazer uma força em Qzão. Como essas cargas são de mesmo sinal, elas se repelem, obviamente. Então, nesse caso, ó, F de Qzinho, Qzão. É sempre legal colocar essa notação aqui, isso é bastante útil na hora de resolver exercício, tá? De acordo com a terceira lei de Newton da massa, como a gente falou, essas forças são literalmente iguais, tá? Não importa se o Qzão é maior do que o Qzinho, a força que ele faz em Qzinho é a mesma força que Qzinho devolve em Qzão. Ação e reação, certo? E aí tá a fórmula da lei de Coulomb. A força que vai aparecer, essa força que a gente colocou aqui no desenho, ela depende do produto das cargas. Então, Qzão e Qzinho a gente pega e multiplica. E é inversamente proporcional à distância. Quanto mais longe essas cargas estiverem entre si, menor vai ser a força eletrostática entre elas. E esse K é um valor que depende do meio aonde essas cargas estão inseridas. 99,9% das questões que você vai encontrar por aí, esse K é o K do vácuo. Elas vão estar inseridas no vácuo. Por isso que você vai ler a questão, duas cargas no vácuo. É justamente para isso, que aí o K vale 9, 10 a 9, mas não precisa decorar esse valor, porque isso aqui é sempre dado nas questões. Agora, claro que ficar usando essa fórmula o tempo inteiro é chato. Existem questões que dá para você resolver com essa fórmula, mas dá para resolver sem usar a fórmula, só usando lógica, só usando essa história de que, por exemplo, força e carga são diretamente proporcionais e força e distância são inversamente proporcionais. Vamos ver uns exemplos? Vou pegar aqui, ó, duas carguinhas, uma positiva de 8 Coulomb e uma negativa de menos 8 Coulomb. Elas estão separadas por uma distância de 4 metros. Vou utilizar essa formulazinha e vou calcular qual é a força que aparece entre elas, tá? Aqui, para facilitar minha contarada, eu estou fingindo que o K vale 1, tá? Só para facilitar minha conta. Então, fica 1 vezes 8, que são as cargas, tá? Aqui, como a força é vetor, eu não preciso colocar o sinal de menos dentro. Só coloco o módulo, então 8 vezes 8, divididos pela distância, que é 4 elevado ao quadrado. Quando eu faço essa contarada aqui, 8 vezes 8 dá 64, divididos por 16 dá 4 newton da massa. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer, povo de Deus? Você vê que eu tive que usar a fórmula, né? E aqui eu facilitei a vida porque eu coloquei o K valendo 1. Mas, na verdade, o K não é 1. Agora, eu vou dobrar uma das cargas. Você vê que ela de 8 passou para 16. E a outra eu mantive 8. O que vai acontecer agora com a força? Será que essa força agora vai ser maior? Será que essa força agora vai ser menor? Será que essa força agora vai ser igual? O que vai rolar aqui? Na hora que eu substituir agora na lei de Coulomb, repara que vai ficar 16 vezes 8 divididos por 16. Isso aqui vai dar 8 newton da massa. Então, repara que a força, ela dobrou. Por que ela dobrou, povo de Deus? Porque a carga, uma das cargas também dobrou. Ou seja, como a gente falou no slide anterior, são diretamente proporcionais. Carga e força são diretamente proporcionais. Se uma das cargas dobrou, obviamente a força vai dobrar também. Você vê que eu poderia resolver a questão, se isso aqui fosse uma questão, sem precisar substituir na fórmula. Era só ver que uma das cargas está dobrando, consequentemente uma das forças vai ter que ser o dobro também. Certo? E agora vamos ver a distância. Ó, vou pegar aqui o mesmo exemplo, carga de 8, separados por uma distância de 4 metros. Substituindo na lei de Coulomb e fingindo de novo que o K vale 1, vai dar 4 newton da massa. Agora eu vou fazer o seguinte, povo de Deus, eu vou dobrar a distância. Eu mantive agora as cargas iguais, mas estou dobrando a distância. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se a distância dobra,
se a distância é maior, essas cargas estão mais afastadas entre si. Então, a força que vai aparecer agora entre elas vai ser menor. Elas estão mais longe uma da outra, então elas vão fazer menos força uma na outra. Concorda comigo? Agora, uma coisa que muita gente erra é o seguinte, você vê que a distância dobrou. Isso. Aí você pode até pensar, tudo bem, a distância dobrou, então a força vai cair e vai cair pela metade. Tá errado. Quer ver? Quando a gente substitui os valores, ó, essa continha vai dar 1. E isso significa que a força caiu por 4. Ué, mas a distância dobrou? Por que a força cai por 4? Porque a fórmula da lei de Coulomb, ela tem distância elevada ao quadrado. Então, o fato da distância ter dobrado, você não pode esquecer que existe esse quadrado aqui da vida. Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, na verdade, a força ela vai cair por 4 e não por 2. Por causa desse quadrado que a gente tem na fórmula. Tudo bem? Mas, mais uma vez, dava para matar se fosse uma questão, e tem questão assim, sem precisar usar a fórmula, só por lógica. Ah, tá, dobrou a distância? Beleza. A força vai ser maior ou menor? Menor. Por que a força é menor? Porque as cargas estão mais longe uma da outra, vão fazer uma força menor entre elas. Agora, se dobrou a distância, vai cair por 2 a força? Não, por causa do quadrado, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Se tivesse triplicado a distância, 3 ao quadrado daria 9, então a força cairia por 9. E assim sucessivamente. Beleza? Então usa essa malandragem para você resolver a questão sem precisar usar a lei de Coulomb. Bom, meus queridos, então é isso. Agora vamos ver exercício. Vamos fazer exercício sobre lei de Coulomb para a gente poder aplicar isso, né? E aí você vê também esses macete que eu acabei de ensinar sendo aplicado, tá bom? Então você está aqui no Física com BF, eu sou o BF, seu best friend da física. Dá um likezinho no vídeo. A única coisa que eu te peço é se inscreva no canal para que ele fique cada vez maior e a gente continue fazendo tudo isso de graça para vocês. E vai lá em desesperando.com.br, tem um curso de física sensacional e super completo para você arrebentar nessa matéria. Show? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.